Boa tarde, 1h21. Boa tarde a você que acompanha a programação da TV Gazeta, afiliada à Record TV aqui no Acre. Eu quero agradecer muito a sua audiência, eu quero contar com a sua participação. Hoje o programa tem assuntos de muito interesse público, porque além da discussão a respeito do Congresso da Andes, né, o 41º, é isso? 41º Congresso da Andes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições de Ensino Superior, acontece aqui na nossa Universidade Federal do Acre. Isso vai ser assunto para o terceiro bloco. Vamos conversar com o professor Sávio Maia, é isso? Ele vai ser o nosso entrevistado do terceiro bloco, uma agenda extensa. As universidades federais passaram por um período complicado nos últimos 4 anos. Esse vai ser um dos assuntos do programa Gazeta Entrevista de hoje. E também, no programa Gazeta Entrevista de hoje, eu posso dizer, de certa maneira, que o desenvolvimento em bases ambientalmente sustentáveis, ele tem encontrado na tecnologia um aliado fundamental para aumentar a nossa eficácia. Quando nós formos mexer na floresta, mexe pouco e mexe bem. É um pouco isso, esse é o espírito. E a nossa Embrapa aqui desenvolveu uma metodologia que tem sido aplicado, não apenas tem sido referência para o país, e especificamente para alguns estados da região norte, Embrapa Acre, dando, digamos assim, lição de como que a coisa tem que ser feita. Você vai ver, são 2 pesquisadores da Embrapa que vêm conversar conosco aqui, vêm dar detalhes a respeito disso. Tenho certeza que você vai entender a importância do que está sendo debatido aqui. Porque isso, olha, de certa maneira, para você que é empresário do setor, isso pode diminuir custo, parceiro. Isso pode diminuir custo. Você colocar tecnologia no processo de manejo, isso pode diminuir custo. Nosso IMAC, nos últimos 10 anos, pelo que eu estou sabendo, foram 279 projetos de manejo florestal que foram liberados, é isso? Acho que é algo em torno disso. Eles vão dar os detalhes aqui. E aí a gente tem que ser eficaz quando vai mexer na mata, não é? E eu sei que o manejo madeireiro é polêmico, mas essas metodologias, esses métodos de trabalho, esses instrumentos, servem justamente para minimizar o impacto. Eles vão conversar com a gente, tá bom? Então, para você ver que são 2 assuntos importantes, você não pode perder o Gazeta Entrevista. O Lalá já apertou o biloto aí, mostrou as formas como você pode acompanhar o programa. E também tem o WhatsApp, que você vai me ajudar. São 2 assuntos que eu preciso da sua ajuda, né? Então você coloca a sua dúvida ou a sua crítica e assine, coloque o seu nome, a sua cidade ou o seu bairro, tá bom? Mas antes de falar sobre todos esses problemas, para você que me assiste, eu vou falar sobre uma oportunidade para você sair do aluguel. A Hiper Empreendimentos lançou o Reserva Amazônia, um bairro planejado, todo murado, com lotes de 300 metros quadrados e uma infraestrutura completa, com quadras de esportes, playground, pista de caminhada e sede para a associação de moradores. Pronto para construir com um novo conceito de moradia, possuindo um sistema de autogestão semelhante a um condomínio fechado com monitoramento 24 horas. Sem falar na excelente localização, fica ali bem próximo à sede da Polícia Federal. Aperta o biloto aí, Lalá. Chefe, por favor, qual a sugestão de hoje? Reserva Amazônia, sem dúvida. Bairro monitorado 24 horas, com muro de segurança. E para harmonizar, o investimento é a metade de morar em condomínio e quem cuida é a associação de proprietários. Uau! Inovador, hein? Tá, mas e o ponto? O ponto é o melhor, do ladinho da van. Amor, eu amei esse Reserva Amazônia. IP. Viver bem e com segurança só no Reserva Amazônia. Pois é, aproveite essa oportunidade e adquira agora mesmo o seu lote. Mais informações pelo telefone 3214 1000. 3214 1000. Hiper Empreendimentos. Há mais de 40 anos, realizando sonhos. Muito bem, antes de nós chamarmos os nossos entrevistados, que é o Marcos Vinícius de Oliveira, que está mais adiante de mim, e aqui mais próximo, o Evandro Orfanó, pesquisadores da Embrapa. Mas antes de eu chamá-los,
Eu tenho aqui, rapidamente, aperta o piloto lá, pode ser? Esse caso envolvendo a nossa irmã da terra indígena Mamô Haddad, não é? Ali com os Manchineri, em Assis Brasil. Esse caso, ele nos ensina muito. Eu não sei a quem eu agradeço. Se as energias da floresta, ao conhecimento dos pajés e da parteira, a dona Rosinha. A dona Rosinha, essa mulher, deixa eu só lhe dizer, a Marineide, né, Manchineri, essa mulher entrou em trabalho de parto, vocês já devem ter sido informados disso, no domingo. No domingo essa mulher entrou em trabalho de parto. Aí a bolsa se rompeu, na segunda-feira já a informação que chega é que ela já secou. Na terça-feira, a parteira, a dona Rosinha, fazendo o trabalho de apalpando, vendo como é que estava a saúde da mãe e da criança, e a mulher sentindo dores. É impressionante a imagem dessa mulher sentindo dores. E a criança já não se mexia, o que levou a dona Rosinha a entender que a criança tinha morrido, e foi essa a primeira informação que vazou. Bom, o fato é que o governo do estado foi acionado, a prefeitura de Assis Brasil foi acionado, o Ministério Público Federal entrou no circuito e a Justiça Federal falou que o governo e a prefeitura tinham que agir, independente das questões da reação do governo federal. Ocorre que a informação que chega é que não. Efetivamente, na prática, a dona Marileide não foi atendida. E eu não sei graças a qual energia ou a uma força divina, eu sei que está ali, ó, no braço da dona Rosinha. Ó. Aquilo ali é um acriano teimoso, teimou para viver. É um menino, E aí é um pajé, então ele não vá criticar, não. Isso aí, esse ritual, o uso do tabaco, isso faz parte do ritual. E ali está ali, aquele acrianozinho ali, ó, teimou para nascer. Ainda muito debilitado, ele está muito roxinho. A mãe também, ela está completamente... Essa mulher precisa de amparo, de assistência, para além das forças que estão sendo colocadas aí pelo pajé. Então, foi feito o trabalho, a comunidade essa criança teve dificuldades para sair. Eu vou usar uma expressão que é muito popular, né? Eu não sei o termo técnico. Ela estava sentada. Então, ela não estava com a cabecinha virada, emborcada, ela estava sentada. E a mulher, nós estamos na sexta-feira, perceba. Sexta-feira. E essa mulher estava sentindo dores desde domingo. Você imagina se for uma filha sua nessa situação? Se imagine nessa situação. É uma situação complicada. Mas está aí. Agora, o que a gente aprende? Eu acho que a gente precisa transformar esse limão numa limonada. Né? O que esse episódio com os Manchineri, o que ele nos ensina, esse episódio? O governo precisa fazer um relatório. Como é que a gente reage a uma situação dessa para dar o amparo a que essas pessoas têm direito? Não é? Aí as instituições nacionais, né, as federais, também precisam ajudar a compreender e fazer com que as nossas reações, né, as reações do poder público, né, sejam mais eficazes e mais rápidas. É isso. Bom, Evandro Ofonó, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Gazeta Entrevista. Marcos Vinícius também, muito bom tê-los aqui. Marcos, inclusive, já dirigiu a Embrapa uma época, não é, Marcos? É isso? E estamos aqui para falar a respeito desse modelo digital de exploração florestal. Evandro, eu queria que você, de uma maneira, porque o que está em jogo agora, digamos assim, o manejo florestal, e em especial o madeireiro, ele não vai deixar de ser polêmico. Ele vai ser polêmico. Ocorre que vocês estão criando mecanismos, usando instrumentos, tecnologias,
para poder minimizar o impacto na retirada dessa madeira. E eu queria que você explicasse esse Modflora, esse modelo digital de exploração florestal. Certo. Explique o espírito da coisa. Então, apesar de ser o manejo madeireiro ser uma tecnologia, uma metodologia de uso sustentável da floresta bastante polêmica ainda, a questão é da transparência para aquilo que está sendo feito, né? Da qualidade do planejamento que está sendo feito. Essa metodologia que nós propusemos em 2007, então tem 15 anos aí de lá para cá, era uma tecnologia inovadora porque ela coloca a floresta, as informações da floresta, como hoje no GPS de veicular, como o GPS do iFood, que você pede comida, todas as informações estão ali, onde estão localizadas as árvores, onde estão localizadas as árvores que devem ser protegidas, os rios, os igarapés, o relevo, então tudo fica no GPS. Então, naquela época, era muito inovador. E ainda hoje é usado em vários estados da Amazônia. Certo. Né? E isso dá precisão da informação que está sendo trabalhada na floresta e condição do órgão ambiental fiscalizar ou qualquer cidadão fiscalizar, porque passa a ser um instrumento muito fácil de aplicar. Né? Não é aquele projeto cheio de mapas, papéis, né? Onde você tem que ter um especialista, um mateiro na floresta para localizar as árvores. Correto. Então você tem ali, na palma da mão, como se fosse um GPS hoje veicular, a floresta, onde você pode manejar de forma mais prática. Então né? você está destacando o aspecto transparência. 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 Isso, quando você fala isso, você fala transparência não apenas para a comunidade, mas para a atuação das empresas. Isso. E também para os órgãos fiscalizadores e, em última instância, para a justiça. Isso. Caso tenha algum problema, claro. Você tem, digamos, o caminho da árvore todinha. Exato. Né? Porque cada árvore, né, como ela não anda, é posicionada ali, ela tem uma coordenada geográfica. E é única no planeta. Não existe duas coordenadas geográficas iguais. Igual não existe um outro Evandro. Exatamente. E aí essa coordenada ela pode funcionar como um código de barra. E muitas madeireiras usam isso para fazer a rastreabilidade. Quando chega no consumidor final, chega a coordenada de onde saiu aquela árvore. Então ele sabe aonde veio, qual é a árvore, qual é a floresta, se a terra estava regular, se não estava, qual a proximidade de uma terra indígena, qual a proximidade de uma unidade de conservação. Então tem muitas informações que passam a dar confiabilidade no produto que está sendo colocado no mercado. Correto. Né? Marcos, além da transparência, quais outros aspectos você destacaria dessa metodologia que vocês criaram há 15 anos? Bom, o planejamento foi o que ele colocou, né? Sem dúvida nenhuma foi um grande passo. A redução do trabalho de campo, né? Nos modelos originais, 100% das informações elas eram obtidas com labor, com trabalho de campo. As pessoas tinham que abrir trilhas na floresta para exatamente identificar essas coordenadas que o Evandro estava falando. Elas eram identificadas por meio de um processo cartesiano. Abria trilha, via a distância do ponto que estava na trilha até a árvore, e aí você tinha as duas coordenadas. O problema é que essas trilhas, elas normalmente não eram absolutamente retas. E no momento que vinha o tempo, a regeneração, você perdia completamente aquela posição daquela árvore. Então, a perenização dos dados que eram obtidos em campo é uma grande vantagem. Você pode voltar em qualquer momento naquele plano de manejo, e você vai encontrar aquelas árvores. Outros elementos que eu acho muito importantes são ligados à topografia do terreno. Né? Era muito comum a gente ver em planos de manejo estradas retas e paralelas. Né? Isso desconsiderava completamente a distribuição de rios e a topografia da área. Imagina a loucura que seria isso, que era isso, né? Não era tão louco porque, na verdade, não eram implementados. Né? Era tão fora de sentido que ninguém colocava aquele negócio em prática. Tá? Mas como a gente começou a colocar, então, dados de satélite, né, que tem essas informações topográficas com algum erro, mas que muito mais precisos do que qualquer coisa que você tinha antes, então a gente pôde fazer uma coisa que é planejamento de rede de estradas. Né? E mais do que isso, como a gente vai sabia de antemão
a posição das árvores que seriam extraídas, a gente podia também estabelecer a localização dos pátios de estocagem, né? Diminuindo o número desses pátios, que são uma área de alto impacto, né? Porque envolve a passagem de máquinas pesadas várias vezes, né? Depósito de toras. Então diminuía o número desses pátios e otimizava o recebimento das toras que Então, chegavam. tão logo elas chegavam, elas já... Tão logo elas saem, agora elas têm condições... Exatamente, um fluxo muito mais rápido, né? E como essas informações eram geradas diariamente, nós ainda não conseguimos fazer isso em tempo real. Ele é tecnologicamente possível, né? Entendi. Se tivesse uma internet eficiente nessas áreas. Mas, mesmo não sendo em tempo real, nós temos informações diárias. E isso permite aos gestores florestais, né, aos empresários, aos técnicos que trabalham nessas áreas, receber essas informações e analisar como vai o rendimento das operações que eles estão realizando. Discute, eu queria saber uma coisa. 279 projetos de manejo florestal liberados pelo IMAC nos últimos 10 anos. Isso é muito? Isso é pouco? Isso está dentro do razoável? E outra coisa, desses 279, quantos que utilizam essa metodologia? Eu diria que 279 é um número razoável, considerando a nossa economia. E perto de 100%. Né? Se não for de forma integral, porque é uma ferramenta que tem vários módulos, né? Isso muito caro? Não, tudo baratíssimo. Inclusive, a grande vantagem é que o uso dessa tecnologia, ela torna mais barata. Né? Nós reduzimos custos e aumentamos rendimentos. Sem dúvida. Vocês estão falando, olha, antes, para que nós fôssemos fazer a execução do manejo, nós levávamos uma equipe enorme. Agora eu estou levando o quê? Você leva um GPS, leva um drone. Como é que é? Isso diminui custos, o que eu quero dizer é isso. Essa tecnologia, né, sempre a gente foca na redução do custo e no ganho de precisão. Né? E a ideia é sempre você evoluir, né? Em 15 anos que teve aí, nós fomos evoluindo nesse método. Né? Foi passando para uso de LiDAR, né? O laser aerotransportado. O que é isso? Explica. O LiDAR, ele é um canhão de laser que vai num drone e ele joga esse laser para dentro da floresta, desenhando a floresta em 3 dimensões. Então você tem a floresta desenhada desde o dossel da floresta, desde a ponta da copa das árvores até o solo, desenhando todo o detalhe de tudo que tem na floresta. Você usou uma expressão antes da gente vir para cá, você usou uma expressão que eu achei muito interessante, que esse sistema aí funciona como se fosse um mateiro digital. Isso. Não, esse é outro processo. Tá? Esse é um dos métodos que nós estamos aperfeiçoando, que o Marco vai poder falar, e o outro é a parte de inteligência artificial. Hoje nós estamos numa fase de treinamento de algoritmos para o algoritmo funcionar como um mateiro eletrônico. Como é que seria isso? O algoritmo é treinado com um banco de dados de copa de árvores. Uma vez esse algoritmo treinado, ele aprende como se fosse um mateiro. Mas como é que seria isso? Vocês colocam o equipamento aqui e olham para a copa de uma samaúma e dizem, isto é uma samaúma. O drone vai ter o algoritmo treinado. Esse algoritmo treinado ele pode ser inserido no drone, num programa no drone, ou através de imagens, de ortofotos, né, imagens que o drone obtém, e ele vai reconhecer a copa das árvores. Ele vai geolocalizar, falar assim, ó, na coordenada tal tem uma samaúma, aqui tem um cumaru-ferro, aqui tem um açaí, aqui tem uma copaíba, aqui tem... Isso em questões de milissegundos. Né? Então o drone pode passar a 80 km por hora sobre a floresta e ele vai mapeando de forma instantânea. Né? Eu não sei se eu fico alegre ou se eu fico assustado com isso, né? E isso, nós estamos trabalhando na 4ª geração da inteligência artificial para aprendizagem de máquina. Né? E a indústria já está na 8ª. A diferença entre a 4ª geração e a 8ª são 5 milissegundos no reconhecimento. Meu Deus. Então ainda a gente pode evoluir alguma coisa, mas o importante é que esse trabalho, né, a expectativa é que dentro de 1 ano, 2 anos, a gente possa colocar isso para a comunidade, para a sociedade, usufruir, para estudos ambientais, estudos de uso sustentável, madeireiro, não madeireiro, fiscalização, né?
Então ele vai poder também reconhecer, né, se uma árvore teve queda natural ou se ela foi cortada com motosserra. O drone vai reconhecer esse processo. Então ele vai ser uma espécie de, nesse caso, uma espécie de espião, né? Um bom espião, né? Ele reconhece todas as espécies, mas também reconhece padrões que o homem fez, né? Se houve um corte de uma árvore naturalmente, caiu a árvore naturalmente, ou se foi cortada pelo homem. Marcos, ele falou que você iria detalhar um pouco mais essa forma de operar desse sistema. Que O LiDAR. Exato, por gentileza. Como ele começou a descrever, o LiDAR é como se fosse não, ele é de fato um escaneamento a laser, né? Então, qualquer aeronave, pilotada ou não, ela passa por cima da floresta e vai bombardeando essa floresta com pulsos de laser. Esses pulsos, eles vêm numa frequência muito alta, às vezes numa frequência de 1 milhão de pulsos por segundo. E cada pulso desse, ele bate num obstáculo, que no caso é uma folha, um galho ou o próximo terreno, e retorna... Tipo a tecnologia do morcego, né? Mais ou menos. mas retorna com o radar seria mais perto do morcego, mas retorna com uma coordenada XYZ. Então, no final, esses milhões de pontos, eles te dão um modelo de 3 dimensões da floresta. O grande diferencial desse modelo é que, diferente dos sensores passivos, como essas câmeras RGB que o Evandro está falando aqui, que vão ser usadas para o algoritmo, o LiDAR é o sensor ativo. Então, ele tem uma penetração muito maior na floresta. E a gente consegue desenhar não apenas as copas, mas a gente consegue desenhar também o solo. E é quando desenha o solo que a gente tem aquela topografia perfeita com precisão submétrica que permite que a gente faça o desenho de todas as estruturas que vão ser ter no manejo muito mais precisas. E outra coisa que é importantíssima é você localizar a altura do solo. Porque sabendo a altura do solo, você consegue identificar a altura das árvores. E tendo as alturas das árvores, a gente consegue então desenvolver modelos de biomassa, de estoques de biomassa, carbono, volume, de grande precisão. O LiDAR até hoje, ele é o estado da arte, nesse tipo de... Ele é o estado da arte, é onde chegamos. É o creme de la creme. É o creme de la creme que nós temos para a ciência. E o grande problema dele, quando a gente começou a trabalhar aqui em 2010, foi o primeiro escaneamento a laser que houve numa floresta na Amazônia, sério. Foi aqui na Floresta Estadual do Antimaria em 2010. O custo era altíssimo, né? Para você ter uma ideia, nós pagamos naquela época o equivalente a $60 por hectare. Hoje, nós estamos pagando uma coisa que vai ser em torno de R$50 por hectare, mas ainda é muito caro, né? E aí vem a tecnologia ao nosso favor, né? Com o desenvolvimento dos drones, alguns drones mais evoluídos, eles conseguiram acoplar o LiDAR a esse drone. E aí é uma aeronave que qualquer um pode operar em quase qualquer uma situação. E é isso que nós estamos começando agora, né? Nós estamos começando a fazer esse mesmo escaneamento, mas ao invés de uma aeronave pilotada, voando a altitudes relativamente elevadas, como 600, 700 metros de altura, nós estamos trabalhando com drones, né, que vão voar em torno de 100 metros para cobrir áreas que podem ser, inclusive, áreas integrais de plano de manejo, né? Marcos, você está falando, pontuando, detalhando como esse sistema se opera. Agora, eu estou percebendo, você citou a Floresta Estadual do Antimaria. Pelo que eu estou percebendo, vocês da Embrapa, vocês têm dado as ferramentas necessárias, têm, né, utilizado os instrumentos e sistematizado isso, criado métodos de trabalho. Agora, o que eu percebo, e aí lembro a Floresta Estadual do Antimaria, por exemplo, não tem nada a ver com o trabalho de vocês, mas para você perceber que vocês estão trabalhando num nível e uma outra parte da gestão está muito aquém. Porque a Floresta Estadual do Antimaria, por exemplo, e não tem nada a ver com o trabalho de vocês, tem presença, tem brigas de facção dentro da Floresta Estadual do Antimaria. O que tem a ver uma coisa? Por que eu estou falando isso aqui? Falando, olha, um esforço danado desse, uma expertise, um conhecimento danado, esforço, dedicação, tecnologia de ponta,
isso resolve uma parte da ciranda, mas uma outra parte está completa no século XIX. E aí, Ivan? Esse é um problema, né? É um problemão. O que nós trabalhamos, né, dessas tecnologias de ponta, algoritmos de inteligência artificial, LiDAR, nós temos a preocupação de como chegar na comunidade, porque você precisa de profissionais capacitados, engenheiros que estão saindo da universidade precisam estar habilitados para operar essa tecnologia. Então, tanto eu como o Marcos somos professores também da universidade aqui, na engenharia florestal, no mestrado da engenharia florestal. Então, os alunos têm a disciplina na universidade, onde nós repassamos essas técnicas e como fazer. E a esperança é que chegue lá, para essas comunidades, através desses profissionais que estão sendo colocados no mercado. Me perdoe, deixa eu aproveitar a tua fala, porque a Sirlene Santos, ela mora no bairro Placas, ela está dizendo o seguinte: boa tarde, Itaã. Na prática, é uma tecnologia que até impressiona, mas na realidade eu quero ver uma tecnologia para defender as árvores de menores portes, quando acontece corte ou a colheita, ou como assim quiser denominar. Pergunta para os entrevistados como defender as outras árvores que não estão no tempo de serem colhidas pelo manejo. Isso. Por favor, pode responder a Sirlene. Você entendeu a pergunta dela? Entendi, Sirlene. Sirlene, a questão é o seguinte: quando nós incorporamos por exemplo, o algoritmo de inteligência artificial, é o mesmo algoritmo que está nos monitorando agora, porque esse programa está indo para a internet, né? E estão monitorando nós com esse mesmo algoritmo. Esse algoritmo está nos veículos autônomos, está nas aeronaves. É o mesmo algoritmo, só que nós estamos treinando ele para a floresta. Nós estamos transformando ele num mateiro hábil, num engenheiro hábil. Correto. Né? E quando ele sobrevoa a floresta e vai reconhecendo, ele reconhece as árvores aptas à exploração, aptas à manutenção da floresta, importantes para a preservação, árvores que devem ser exploradas para não madeireiro. Então, você tem mais instrumentos para usar de modo sustentável, né? Você tem um esforço menor. Para você ter uma ideia, enquanto uma equipe de inventário, no sistema do Modeflora mesmo, vai fazer um mapeamento de 20 hectares por dia, com o sistema de inteligência artificial, ele faz 2.000 hectares um dia. Meu Deus. Né? 2.000? 2.000 hectares no dia. Então, isso vai dar qualidade, isso vai dar economia, isso vai dar possibilidade de estudar a floresta mais aprofundadamente. Marcos, eu queria saber de você. Nós temos, eu não sei se a produção está no ponto, já vai chamar o segundo bloco? Então nós vamos fazer o intervalo agora. Eu queria saber do Marcos, depois do intervalo, Marcos, como é que o governo do estado, do Acre, como é que ele está participando desse tipo de debate, desse tipo de trabalho de vocês? Como é que está a integração entre o trabalho da Embrapa de vocês e o governo do estado do Acre? Nós vamos no intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.